Já pararam para pensar na química que está escondida por trás de um simples isqueiro? Ou, sei lá, no combustível que abastece os carros? Ou até no plástico que a gente usa todo dia? Parece que não tem nada a ver, né? Mas tem um elo químico fundamental que conecta tudo isso. Vamos mergulhar nessa história. Olha só, o que a gasolina, o gás de cozinha e até a cera de uma vela poderiam ter em comum? A resposta está numa família de compostos químicos que é, na verdade, surpreendentemente simples. E para a gente desvendar esse mistério, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver como esses compostos estão em todo lugar. Depois, a gente define o que eles são, explora as várias famílias, entende uma característica química super importante deles e, no final, a gente vê o impacto gigantesco que eles têm no nosso dia a dia. Então, para começar, vamos sacar o quão comuns essas substâncias são de verdade. Elas estão, e isso não é exagero, por toda parte. A parafina de uma vela e o gás natural que viaja quilômetros e quilômetros por gasodutos parecem coisas bem diferentes, certo? Mas se a gente olhar bem de pertinho, no nível das moléculas, eles são tipo parentes bem próximos. E aqui está a grande revelação. A conexão entre tudo isso são os hidrocarbonetos. É essa classe de moléculas que a gente vai explorar a fundo agora. Tá, mas afinal, o que são exatamente essas moléculas? A definição é, na verdade, incrivelmente direta. Bem simples mesmo. É isso aí. Hidrocarbonetos são compostos feitos só de dois elementos, carbono e hidrogênio. O nome já entrega tudo, né? Hidro de hidrogênio e carboneto de carbono. Simples assim. O carbono é a grande estrela aqui, a espinha dorsal de toda a química orgânica. Na prática, os átomos de carbono se ligam uns aos outros e formam a estrutura principal, o esqueleto de todas essas moléculas de hidrocarbonetos. E o jeito como esses carbonos se conectam nesse esqueleto faz toda a diferença. A gente pode classificar cada carbono como primário, secundário, terciário ou quaternário. Isso depende só de a quantos outros carbonos ele está ligado. Parece detalhe, mas essa classificação é chave para entender o formato e as propriedades da molécula toda. Beleza, agora que a gente já sabe o que eles são, vamos ver como a maneira que os carbonos se ligam uns aos outros cria uma variedade, nossa, gigantesca de compostos. Basicamente, existem três famílias principais. E o que muda entre elas é o tipo de ligação entre os carbonos. Os alcanos só têm ligações simples. Os alcenos têm pelo menos uma ligação dupla. E os alcinos, uma tripla. Repara só como o finalzinho do nome, ano, eno, ino, muda para indicar justamente o tipo da ligação. Vamos começar pelos alcanos. São chamados de saturados porque eles têm um número máximo de hidrogênios que a molécula consegue aguentar. Um exemplo clássico é o butano, aquele gás que tem dentro dos isqueiros. Já os alcenos, por causa da ligação dupla, são insaturados. E tem um exemplo fascinante que é o eteno. É um gás que as frutas produzem naturalmente e que funciona como um hormônio para acelerar o próprio amadurecimento. Sabe aquela dica de embrulhar a bandana no jornal? É por causa dele. E, por fim, os alcinos, que têm uma ligação tripla super energética. O mais famoso de todos é o etino, que muita gente conhece como acetileno. A queima dele libera tanto, mas tanto calor, que ele é usado para cortar e soldar metais pesados. Mas a diversidade não para por aí. Os carbonos conseguem formar estruturas ainda mais complexas. Por exemplo, os alcadienos têm não uma, mas duas ligações duplas. E também tem os compostos cíclicos, que, como o nome já diz, se fecham em anéis. Se o anel só tiver ligação simples, são os cicloalcanos. Se tiver uma dupla ali no meio, são os cicloalcenos. A arquitetura dessas moléculas é realmente impressionante. Todas essas moléculas, mesmo com formatos diferentes, compartilham uma propriedade química fundamental. E é essa propriedade que explica um fenômeno que todo mundo conhece. Essa é uma daquelas perguntas clássicas da ciência, né? E a resposta tem tudo a ver, mas tudo mesmo, com os hidrocarbonetos. A chave para entender isso é um conceito chamado polaridade. Basicamente, isso tem a ver com como a carga elétrica está distribuída dentro de uma molécula. Então, o ponto crucial é o seguinte: a molécula de água é polar. Isso quer dizer que ela tem um lado um pouquinho positivo e outro um pouquinho negativo, como se fosse um mini-ímã. Já os hidrocarbonetos são o oposto, apolares. Neles, a carga elétrica é distribuída de um jeito bem uniforme, bem equilibrado. Não existe essa de lado positivo e negativo. E na química tem uma regra de ouro: semelhante dissolve semelhante. Ou seja,
Substâncias polares, tipo água, dissolvem outras substâncias polares. E as apolares, como o óleo, que é um hidrocarboneto, dissolvem outras apolares. Como água e óleo são diferentes nesse quesito, eles simplesmente não se dão bem, não se misturam. Agora vamos amarrar tudo isso de volta para o nosso mundo para a gente ver o tamanho da nossa dependência dessas moléculas apolares. A lista de usos é absurda. Eles são a base de quase todos os nossos combustíveis. São a matéria-prima da maioria dos plásticos que a gente usa. Estão em ceras, em solventes e ainda servem de ponto de partida para uma infinidade de outros produtos químicos essenciais. E o uso principal dele está muito bem representado aqui. Cerca de 85% de todos os hidrocarbonetos que vêm do petróleo são queimados para gerar energia. É que as ligações entre carbono e hidrogênio guardam uma quantidade imensa de energia que é liberada como calor quando acontece a queima. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. Essas moléculas, tão simples na sua composição, acabaram virando a base da nossa civilização industrial. Entender o que elas são é, de certa forma, entender o mundo moderno. Mas a grande pergunta que fica é: qual vai ser o papel delas no futuro que a gente está construindo?